dia, quase boa tarde, faltando 1 minuto para o meio-dia, o programa Gente que Fala está no ar. Eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela rádio Universal AM 810 de Santos, imagens das redes sociais também para você acompanhar a nossa transmissão, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube, aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos e interagir também pelo WhatsApp. O número é o 973350038, 973350038, e nas redes sociais, pessoal, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Combinado? Quinta-feira, mais uma edição do Gente do MPD que Fala. É uma parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CBDL. Para essa nossa jornada de hoje, vamos montar aqui o nosso time, que vai analisar os nossos temas propostos. Procurador de Justiça aposentado, doutor Ricardo Prado, presidente do Movimento Ministério Público Democrático. Boa tarde, tudo bem, procurador? Boa tarde, Mauro. Boa tarde aos nossos convidados. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Trianon. Obrigado pela presença, mais uma vez com a gente. Também conosco, ministra Eliana Calmon, do Superior Tribunal de Justiça, ministra aposentada, ex-corregedora nacional de Justiça. Tudo bem, ministra? Tudo muito bem. É um prazer novamente estar com você, Mauro, com os nossos ouvintes e com os nossos companheiros de bancada. Muito obrigado mais uma vez pela presença com a gente, ministra. Também conosco o doutor Felipe Kitzmann, advogado, diretor regional de compliance no setor da saúde. Tudo bem, doutor Felipe? Excelente, Mauro. Muito obrigado pelo convite, obrigado também ao MPD, e uma honra estar aqui entre esses convidados tão ilustres. Obrigado pela presença. Professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, Gonzalo Vecina Neto, também com a gente. Professor Gonzalo, que é idealizador do SUS e da Anvisa. Tudo bem, professor Vecina? Boa tarde, Mauro. Boa tarde também aos nossos ouvintes, telespectadores, enfim, e também aos nossos membros da bancada. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela presença mais uma vez. 12:02, pessoal, vamos então ao nosso primeiro assunto. A Black Friday acontece amanhã, né, pessoal? E com ela, as aglomerações de consumidores dispostos a lutar para conseguir os melhores descontos e ofertas devem tomar conta das manchetes de todos os jornais. Em 2020, em plena pandemia, a Amazon faturou 10 mil dólares. 10 mil dólares, gente. Mas olha, por segundo, viu? E alcançou o recorde de vendas. Hoje, 10 mil dólares, R$56.400 pela cotação do momento, né? Neste ano, as ofertas incluem até novos produtos e serviços de clínicas de reprodução humana. Agora, como explicar esses níveis de consumo? Somos viciados em comprar? Para especialistas, a perda de controle nas compras pode ser considerada não apenas um problema individual, mas um sintoma de um problema social. Procurador Ricardo Prado concorda com esse entendimento dos especialistas? Aliás, você vai às compras amanhã? Eu provavelmente não, Mauro. A não ser que realmente surja alguma oportunidade muito, muito sedutora, entendeu? Eu não tenho o perfil consumista, realmente não, entendeu? Mas reconheço que ele é um padrão, realmente, na maioria das pessoas. É óbvio que você tem uma data especial, uma oportunidade, às vezes, que realmente você não repete no decorrer do ano e, portanto, isso justifica um certo frisson das pessoas para aproveitar a oportunidade. Principalmente quando você tem um orçamento, às vezes, mais curto, entendeu? Né? E tem alguma coisa que você já está querendo faz algum tempo. Nós temos uma cultura de consumo, né? Essa cultura é uma cultura predominantemente americana, mas que o Brasil adota muito, né? Eu acho que nós sofremos muita influência dos Estados Unidos e essa do consumo realmente é uma delas, entendeu? Né? O brasileiro gosta de uma coisa, eu acho que isso com certeza. Agora, os especialistas falam em sintoma de um problema social, mas mais um problema social, procurador? Todos os problemas... Já temos tantos. Todos os problemas do ser humano, né, eles não são de uma pessoa só em geral, né? Eles sempre atingem um número maior e o consumo atinge a população toda, né? Então,
Não há como não ser um problema social. Ministra Eliana Calmon, somos viciados em comprar, a senhora vai às compras amanhã, está de olho em alguma coisa para aproveitar os descontos? Olha, eu não costumo, eu não sou consumista. Agora, no mês de novembro, eu consumo mais, porque eu gosto muito do Natal. E aí eu me antecipo. A partir de novembro, eu já começo a me organizar e eu não vou muito às compras na semana onde dizem que tem desconto. Eu fico muito na retaguarda, porque eu não acredito muito nisso. Agora, que o brasileiro é consumidor, não tenha dúvida. E eu acho que isso é um problema de personalidade. A personalidade brasileira é ligada ao consumo, porque nós somos muito extrovertidos, muito extravagantes, e nós vivemos muito para a aparência, e é isso que faz o consumo. Todas as vezes que nós vivenciamos a vida fora, a vida social, nós consumimos mais. Muitas vezes temos um automóvel para mostrar que nós precisamos daquele automóvel, para mostrar que nós temos riqueza, que nós podemos ter aquele automóvel. E as mulheres, roupas, sapatos e bijuterias, não para os seus maridos, seus companheiros, os seus amantes, mas para as suas amigas, né? Então, eu acho que isso é um problema da personalidade brasileira por ser muito extravagante e viver muito para a aparência. Professor Gonzalo Vecina Neto, eu falei aqui na nossa nota que as ofertas esse ano incluem até produtos e serviços de clínicas de reprodução humana. Eu vi aí no começo do mês já, tem Black Friday nas farmácias, né? Tem até remédio em promoção. Eu acho que essas promoções de medicamentos são proibidas. Então, se adequadamente olhadas pela legislação, as pessoas os comerciantes que estiverem utilizando este tipo de chamada, eles estão sujeitos a algum tipo de punição, né? É que o clima que se cria, né? E aí eu acho que não é só um problema brasileiro, eu acho que é um problema do homem. O homem ou a mulher gosta de se exibir a partir daquilo que tem, né? Então, a Black Friday não é uma criação brasileira, é uma criação americana que os comerciantes trouxeram para o Brasil com essa perspectiva de tentar se aproveitar de um momento em que as pessoas vão buscar comprar sem pensar o que estão comprando, né? Mas, de qualquer forma, na área da saúde, o incentivo ao gasto, o incentivo ao consumo, ele tem consequências, porque não existe ato médico que não tenha efeitos colaterais. Então, você vai em busca de alguma coisa positiva e, junto com a coisa positiva, vem o efeito colateral. Por isso, que existe essa possibilidade da punição de quem incentiva esse tipo de comércio. Então, precisa tomar muito cuidado quando nós consumimos ações e serviços de saúde, porque junto vem o efeito colateral sempre, com certeza. Doutor Felipe Kitzmann vai às compras, tem alguma coisa em mente aí? E esse sintoma apontado aí pelos especialistas de um problema social no nosso consumo, ainda mais, né, nesse ano de pandemia, onde tanta gente perdeu renda, onde tanta gente nem dinheiro tem, porque perdeu o emprego mesmo, né? Não, eu concordo com tudo que foi dito aqui e concordo que o brasileiro tem, de fato, um perfil consumista, uma falta de educação financeira muito grave no nosso país. A gente estava aqui falando um pouquinho antes de entrar no ar, né, doutora Eliana, que o brasileiro faz compras nem olhando o seu dinheiro, mas já tentando olhar para o seu crédito. Então, sempre, isso o brasileiro médio, né, principalmente os mais pobres, que ainda são a maioria no país, nos limites de endividamento e buscando no consumo satisfação como se fosse um hobby. E isso é
uma aparência, né, de um problema muito mais sério que nós temos aqui em relação à educação financeira. E até uma questão psicológica, quando a gente entende o consumo para ter esse tipo de satisfação, ou mostrar para o próximo e tal. Agora, eu acho que, no final das contas, a gente tem ainda uma questão macroeconômica muito séria para considerar, porque a forma como a nossa sociedade, várias sociedades estão estruturadas, dependem desse nível de consumo. Então, o nosso PIB está tendo um crescimento baixo, ali de 5%, comparando com o ano de pandemia, então ainda é uma recuperação muito pequena. Então, é triste constatar que nós precisamos desse nível de consumo, do aumento do consumo, para recuperar um pouco a nossa malha aqui de sociedade, nível de emprego. Então, tem um problema muito sério macroeconômico que a gente deveria estar enfrentando enquanto sociedade, e a gente sabe que a gente ainda está tratando de problemas tão básicos, né, como civilidade, controle orçamentário. Muito triste que a gente não possa estar enfrentando esses problemas e siga dependendo desse tipo de consumo desenfreado, para tentar recuperar um pouco aí a nossa economia. 12h11, programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, e pelas imagens das redes sociais para você também. É o Gente do MPD que Fala, toda quinta-feira, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Nosso próximo assunto: os Estados Unidos apareceram pela primeira vez na lista das democracias em retrocesso, no informe Estado Global da Democracia, publicado nesta segunda-feira pelo Instituto Internacional para a Democracia e a Assistência Eleitoral. O Brasil, que já fazia parte da categoria desde 2016, é citado como o país que registrou o maior declínio democrático ao longo do ano passado, entre 150 países, entre 150 nações analisadas. Para o secretário do Instituto, o International IDEA, Kevin Casas Zamora, a pandemia claramente acelerou algumas tendências negativas, especialmente nos países onde a democracia e o Estado de Direito já sofriam antes. Procurador, por que o Brasil aparece na lista dos países que passam por retrocesso democrático? Já aparecia, né, já fazia parte desde 2016, e agora ainda com uma expressividade maior, digamos assim. As razões são óbvias, Mauro, né? Nós temos uma situação, um governo que não preza muito pela democracia. Isso é muito nítido, muito claro, né? Você vê a forma, por exemplo, como ele trata a imprensa, a forma como você voltou à decretação de sigilos em documentos públicos, entendeu? Né? Quer dizer, você precisar decretar sigilo sobre carteira de vacinação é uma brincadeira, né? Quer dizer, você vê a forma como ele trata os outros poderes, entendeu? Né? A forma como ele se referia aos ministros do Supremo, né? Então, a forma como trata os jornalistas. Então, você vê que isso é um nítido retrocesso, quer dizer, falta de princípios básicos, entendeu? Né? Não apenas de legislação, mas de educação. Né? Quer dizer, você pode discordar das pessoas, você pode achar ruim, achar errado o que ela falou, entendeu? Né? Você pode criticar as pessoas, mas há um mínimo de respeito que você tem que cumprir, né? Essa é a regra da vida em sociedade. Porque senão o que acontece? Senão vira briga, né? Vira briga, né? As pessoas, quando são severamente ofendidas, elas querem partir para o braço, né? Então, quer dizer, você não pode ter esse tipo de conduta das principais autoridades do país, né? Quer dizer, não vamos ficar num caso só, tá? Vamos generalizar um pouco mais, certo? Mas, então, essa questão é muito nítida, tá? A democracia exige o respeito pelo diferente, o respeito por aquele que não é igual a gente, certo?
seja diferença de sexo, seja diferença de cor, seja de questão sexual, seja de altura, seja do que for, não importa, certo? O importante é o quê? É que você respeite os outros. Você não é obrigado a pensar igual ao outro, você não é obrigado a agir igual ao outro, entendeu? Mas você é obrigado a respeitar o outro. Quer dizer, cada um toca a sua vida e tudo bem, entendeu? Né? Procure tratar bem as outras pessoas para poder ser bem tratado, inclusive, né? Porque se você trata mal, a tendência é que as pessoas passem a tratar mal, né? Não há dúvida. Quem atira pedra vai receber pedrada. Isso não há a menor sombra de dúvida, né? Então, nós esperemos, graças à situação que o país chegou, a situação amainou, né? Quer dizer, melhorou um pouco. Depois da confusão do 7 de setembro, a situação deu uma melhorada. Esperemos que continue assim, entendeu? Né? Que a gente possa fazer as eleições, entendeu? Que o eleito tome posse, entendeu? Sem maiores incidentes, entendeu? Nós tivemos um problema lá nos Estados Unidos também, quer dizer, não somos só nós temos mania de copiar os Estados Unidos, e estamos copiando, inclusive, nas coisas erradas também. Né? Os Estados Unidos têm muita coisa boa, né? Vamos ficar com as boas, entendeu? As ruins não precisa copiar, não. Entendeu? Mas é isso, Mauro, entendeu? A explicação é muito clara. Infelizmente, gostaria que fosse outra. Professor Gonzalo, o Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral, que apontou esse resultado, considera aqui duas pernas, né, sobre a definição para a democracia: controle popular sobre a tomada de decisões e a igualdade entre cidadãos no exercício desse controle. Então, são duas pernas das quais, né, sobre as quais estamos mancos mesmo, né? Eu não tenho dúvida de que essas duas pernas, particularmente a perna da desigualdade, né? O Brasil é uma das sociedades mais desiguais que existem no mundo. Então, nós teríamos que estar promovendo ativamente políticas que conseguissem construir uma sociedade mais igual. E essa questão, por exemplo, exige que nós tenhamos uma ativa política de cotas em relação à raça, cotas em relação a gênero, cotas em relação à classe social. Nós precisamos conseguir criar mais igualdade. A sociedade só será uma sociedade melhor se as pessoas tiverem uma igualdade de oportunidades para viver melhor. Nesse sentido, também, eu acho que é importante a gente diminuir o nosso apagamento de políticas públicas. Nós estamos apagando muito políticas públicas, apagando muitas, negando muitos acessos, né? O contraditório é fundamental na democracia, mas o contraditório precisa ser aprendido. Aí, de repente, você tem uma campanha contra câncer de pênis no metrô. Isto não pode. De repente, você está discutindo a questão do aborto. Você vai dizer, isto não pode. Não. Numa democracia, pode. O que tem é que eu penso diferente de você. E pensar diferente, como já disse o Dr. Ricardo, perfeitamente possível. Mas nós temos que discutir e exercer o direito do contraditório. Então, a democracia é fundamental e nós temos que conseguir dar valor para a nossa democracia. Para isso, nós temos que melhorar a igualdade na nossa sociedade e permitir que as pessoas coloquem suas opiniões publicamente e que elas sejam discutidas. Ministra Eliana, então, o Brasil citado, né, como o país que registrou o maior declínio democrático ao longo do ano passado, entre 150 nações analisadas dentro desse trabalho do International IDEA. Enfim, temos aí a consequência, estamos nessa lista, né? Seu olhar sobre as causas. Infelizmente, o Brasil sofreu um retrocesso muito grande na sua democracia, na medida que nós aumentamos a pobreza e aumentamos muito a intolerância sob o ponto de vista político, onde a sociedade ficou bastante dividida. Então, esses dois fatores que aconteceram e ainda foram exacerbados em relação à pandemia, fez com que o Brasil entrasse nesse momento como um dos países mais intolerantes e mais desigual. A desigualdade econômica e a desigualdade também
pela intolerância em aceitar o diferente. Nós temos feito tantas propagandas para aceitarmos o diferente, mas nós não estamos aceitando, basicamente, em quem pensa politicamente diferente. E aí é que começa toda a questão. E o governo nada faz para melhorar isso. Pelo contrário, o Estado passou a agir como se ele fosse o todo soberano, e, a partir daí, nós, que tínhamos conseguido com a Constituição de 88, com que o Estado se firmasse como uma pessoa jurídica que dá satisfação dos seus atos, passam a não dar satisfação aos seus atos. Daí a lei da transparência, a lei da responsabilidade fiscal, que faz com que os cidadãos conheçam o Estado por dentro, isso acabou. E todos aqueles controles que são verdadeiras, vamos dizer assim, veículos de defesa para o Estado, também foram eliminados, como, por exemplo, Receita Federal, COAF, Polícia Federal, CGU, todas essas defensas do Estado começaram a ficar nas mãos do Executivo, de tal forma que o cidadão brasileiro não tem acesso a estas informações do que é o Estado. De forma que isso reflete imediatamente em toda a população. Doutor Felipe Kitzmann, seu olhar sobre esse tema. Eu concordo em número, gênero e grau. Em primeiro lugar, assim, os resultados são absolutamente esperados, tanto para os Estados Unidos, esse declínio que há pouco tempo atrás pareceria surpreendente, mas depois do governo Trump acompanhou essa tendência mundial de populismo, de autoritarismo, e no Brasil nem se diga, né, partidarismo à parte, é absolutamente incontroverso essa tendência que a gente observa no atual governo. E eu concordo com a doutora Eliana, porque nós temos não somente toda essa questão ideológica, intolerância, radicalismo, que de fato ataca diretamente a democracia e cria essas forças, essas contradições, essa pressão social que tenta suportar esses atos, né, por parte do nosso representante maior. Só que eu acho que a grande diferença ainda no Brasil em relação aos Estados Unidos, porque nós temos uma posição tão pior, é porque ainda não conseguimos fortalecer as instituições democráticas, justamente que é o que nos controla aí com pesos e contrapesos, né? Desde a teoria de Montesquieu, nós ainda não temos instituições fortes o suficiente. Nós vimos um fortalecimento, né, de Polícia Federal, da Receita Federal, e grandes investigações no país, e essas instituições vêm sendo atacadas paulatinamente, consistentemente, e esse movimento contrário agora é o que faz com que no Brasil se possibilite ainda tanta prática nefasta e tantas contradições. Então, eu acho que aqui é importante a posição, né, do Ministério Público Democrático, importante a atuação da sociedade civil, de apoio às instituições, porque como nossos representantes, né, e nessa lógica de governo democrático, é como se pode combater totalitarismo, autoritarismo nos governos. Meio-dia e 23, mais um tema aqui para a nossa conversa, nessa edição do programa Gente que Fala, de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. O governador João Dória anunciou a flexibilização do uso das máscaras em ambientes abertos a partir do dia 11 de dezembro em todo o estado de São Paulo. A medida foi atribuída à queda dos casos e mortes pela Covid-19. No início do mês, o governador Dória já havia dito que iria flexibilizar o uso do acessório desde que se atingisse 75% da população vacinada e a média móvel diária estivesse abaixo de 1.100 casos, 300 internações e 50 óbitos.
Apesar do anúncio de flexibilização feito ontem pelo governador, as medidas estipuladas ainda não foram atingidas. Lá no site do governo do estado, temos os seguintes índices, os seguintes números. O estado de São Paulo, ontem, né? Esses dados são de ontem, tinha 74,5% da população com esquema vacinal completo e deve ultrapassar, segundo as informações lá do site do governo do estado, já nessa semana a marca de 75%. São mais de 34 milhões e 400 mil pessoas acima de 12 anos completamente imunizadas, de acordo com as informações do governo paulista. Professor Gonzalo Vecina, está na hora de tirar a máscara? Em ambientes abertos, neste momento em que nós estamos tendo uma redução do número de casos e de número de mortes, eu acho que nós podemos diminuir a pressão. Mas a população precisa ter consciência de que a pandemia não acabou. A doença continua existindo e o vírus continua circulando. Por que diminuíram o número de casos e conseguinte, o número de mortes? Diminuiu o número de casos e mortes porque nós temos hoje uma proteção próxima a 80% da população adulta, precisamos ainda vacinar jovens e crianças, e tivemos um desastre sanitário bem recente com a variante Gama. Se você for olhar agora no jornal, você vai ver lá que se supõe que 22 milhões de brasileiros tiveram a doença. Não é. Pelos estudos de soroprevalência que nós temos, cerca de 30% da população brasileira teve a doença, ou seja, 60 milhões de pessoas. Então, 30% da população teve a doença, não morreu e se defendeu do vírus. 70%, 80% da população está protegida pela vacina. É isso que está derrubando o número de casos. Mas o que está acontecendo na Europa? A Europa não teve a variante Gama. Então, a Europa está enfrentando a Delta sem ter tido a variante Gama. Nós estamos enfrentando a Delta no Brasil inteiro, 97% dos casos que nós estamos fazendo sequenciamento de RT-PCR positivo, 97% são variante Delta. Então, o vírus que está circulando aqui é o vírus que está circulando lá. Só que aqui nós já fomos, entre aspas, protegidos por ter tido muitos casos com a Gama. Então, a somatória da Gama com a vacinação dá o atual estágio de proteção do Brasil. Então, nós passamos por uma situação terrível, estamos com 600 mil mortes, cometemos um monte de erros. Neste momento, podemos diminuir um pouco a pressão sobre a população? Podemos. Podemos ficar sem máscara nos ambientes abertos, mas nos ambientes fechados temos que manter máscara e não podemos ter eventos de massa como Réveillon e Carnaval, onde a gente não consegue controlar quem entra. Eventos fechados, onde eu consigo exigir a certificado de vacina, fantástico. Mas fora isso, não. Então, nós temos que liberar sim, mas entender o que está acontecendo para não imaginar que acabou a pandemia. A pandemia só acabará quando o mundo inteiro estiver vacinado. Pois é, professor Gonzalo, esse aspecto, né, de flexibilizar o uso da máscara em locais abertos, desde que as pessoas entendam que a pandemia não acabou e que mantenham os protocolos de segurança. Mas, claro, está todo mundo cansado da máscara, todo mundo quer se ver livre disso o mais rápido possível, mas ela é pedagógica, né? Ela é pedagógica. Ela é pedagógica, é importante de ser usada. Agora, esse diálogo é que a autoridade tem que ter com a sociedade. Não precisa usar máscara em público, tem que continuar usando a máscara em ambientes fechados, tem que usar máscara quando houver aglomerações para se proteger e para proteger o próximo. Eu não vejo outra saída neste momento, Mauro. A sua opinião, Felipe Kitzmann, sobre esse tema? Bom, antes agradecer a aula aqui, como sempre, né, doutor Gonçalo, talvez o maior, né, doutor médico sanitarista do Brasil, da nossa geração, então é sempre uma honra estar com ele, que é meu professor. E só eu acho que é reforçar isso, na verdade, é o que a gente falava um pouco de autoritarismo e tal. De fato, a flexibilização é interessante enquanto política pública, mas muito mais importante é a educação da população, né, que se autopoliciem,
a gente ainda está longe de controlar a doença, por mais que a gente veja avanços, não sabemos para onde isso para onde o vírus pode se desenvolver. Estão chegando as festas e eu acho que a gente já sofreu demais como população, tanto no ponto de vista pessoal, familiar, como econômico. Então, eu espero que as pessoas tenham consciência, que se cuidem, para que a gente possa passar logo dessa fase. Doutor Felipe, e sobre o carnaval, está todo mundo falando disso, até isso agora está ideologizado. Parece que você é contra ou a favor, conforme o político que estiver do lado de lá ou do lado de cá. Esse é um subproduto, né, dos governos autoritários, desse sectarismo que a gente vê na sociedade. As discussões são cada vez menos técnicas e cada vez mais partidárias. Longe de ter fundamentação técnica como o Dr. Gonçalo, mas para mim é absurdo como a gente ainda discute questões tão simples, né? Como a gente pode fechar, por exemplo, escolas e a gente quer manter festas populares num cenário de pandemia, com tanta gente perdendo a vida, num cenário de calamidade, que é o que a gente enfrenta, né? Eu não estou morando no Brasil e passei aí recentemente, fiquei pasmo de ver o nível de pobreza em que a gente se encontra. Eu me incluo, né, como brasileiro, que nunca vou deixar de ser. E é muito triste. Então, para mim, é um pouco a discussão da vacina. Me surpreende o nível de discussão, ainda mais quando ela vai para o lado ideológico. Quais os riscos que corremos, professor Gonzalo, com a realização do Carnaval, sendo que é uma festa para receber muitos estrangeiros, muitos europeus, onde as coisas lá na Europa, né, não estão boas nesse aspecto da Covid? O que a gente tem que entender é que o vírus não é uma praga divina, não é um feitiço. O vírus é fruto de um encontro. Uma pessoa suscetível, que não está vacinada e nem teve a doença, se encontra com o vírus e tem a doença. 3% destes que têm a doença morrerão. É pouquinho, 3 em 100. Só não quero ser eu, um desses 3. Né? Então, o que precisa ficar claro é isso. Se eu criar um evento em que as pessoas vão se encontrar, eu vou permitir que o vírus encontre os suscetíveis. Eu vou ter um crescimento do número de casos. Só isso, mais nada. Então, quanto menos eu der oportunidade para acontecer encontros, menos casos eu terei. E, com isso, protegerei a sociedade e poderei utilizar melhor os hospitais para atender quem precisa ser atendido e não para quem foi desavisado e foi se encontrar com o vírus e depois precisou do hospital. Então, é um pouco isso que a gente tem que entender. Não é uma coisa... O que às vezes me parece que a gente discute isso como se fosse uma coisa surpreendente, tivesse uma óbvio, nuvem. Né? Não, é óbvio, estou falando, é obviedade. Então, encontrou, pega a doença. Pegou a doença, 3% morre. E uma parte passa um tempo no hospital antes de morrer. E com isso tira o lugar de quem precisava fazer uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia ortopédica, um tratamento de câncer. Basicamente é isso. Enquanto nós não estivermos livres da pandemia, nós temos que entender essa relação que existe entre o suscetível e o vírus. Faltando 26 minutos para 13h agora, Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos. Você nos acompanha também por imagens das redes sociais. Esse é o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira. O Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Mais um assunto aqui para a nossa análise, usado como fonte de dados para o desenvolvimento de políticas públicas e atração de investimentos. A segunda edição do ranking Competitividade e Sustentabilidade dos Municípios, divulgado no início da semana, na segunda-feira, traz as cidades de Barueri e São Caetano do Sul como as mais competitivas do país, seguidas por Florianópolis e aqui São Paulo. O estudo, realizado pelo Centro de Liderança Pública, analisa 65 indicadores como funcionamento da máquina pública, questões fiscais de saúde, educação, segurança, saneamento, meio ambiente, inserção econômica e telecomunicações.
Ministra Eliana Calmon, eu começo com a senhora sobre esse tema. Para a gente falar só das duas primeiras, Barueri, Grande São Paulo, São Caetano do Sul, ABC Paulista, o que essas cidades têm que as outras 5.500 outras cidades brasileiras pelo país afora não têm? Emprego. Emprego. Oferece a oportunidade das pessoas trabalharem e viverem decentemente. E isso faz com que a sociedade cresça em todo o seu conjunto, não é? Isso me parece que é o fator primordial. A questão de gerar riqueza através da atividade econômica. Procurador Ricardo Prado, tem dois dados aqui. Das cidades avaliadas, 80% delas cumprem o limite de uso de 60% da receita corrente líquida para o pagamento de pessoal. Esse índice era 77% no ano passado, então isso demonstra aí algo diferente na questão da responsabilidade fiscal. E 85% dos municípios têm demora acima de 48 horas para abrir uma empresa. Aí já mostra uma dificuldade no Brasil na questão do empreender, né? Dois pontos antagônicos aqui, digamos. Como é que você observa essas questões? A gente tem, né, o melhor e tem o pior, né? Eu acho que aí você precisa sempre procurar entender os dados, né, Mauro? Eu acho que, por exemplo, essa variação que você dá, por exemplo, no ano passado era 77% e esse ano caiu para 60%, na verdade não é porque você reduziu a despesa, porque na verdade você aumentou a arrecadação. O ano passado, como você estava no epicentro da epidemia, né, você teve uma queda de arrecadação provavelmente maior e, com isso, você teve um comprometimento da despesa com o funcionalismo proporcionalmente maior. Você recuperando um pouco a arrecadação, você acaba fazendo com que esse índice diminua. Eu acho que o que você tem nessas cidades, o que chama a atenção na questão aí da cidade, dos municípios, de uma certa forma, é que você tem os municípios mais desenvolvidos, né? E isso não é por acaso, você tem uma combinação de fatores, né? Muitas são grandes cidades, ou quando não são grandes cidades, são cidades que têm um perfil econômico definido, né? E que, portanto, souberam se aproveitar disso, né? Por exemplo, Barueri e São Caetano são duas cidades ricas dentro do estado de São Paulo, né? Se destacam por esse fator. E é óbvio que onde você tem mais riqueza, onde você tem, principalmente, mais cultura, você acaba tendo mais facilidade, porque você tem uma classe política que acaba reduzindo um pouco, se preocupando com essa questão da burocracia. Nós somos um povo, na verdade, consumista e extremamente burocrático, né? Eu sou de origem portuguesa lá atrás, né? Mas é impressionante realmente a veia que a gente tem para burocratizar as coisas, entendeu? Né? Estou falando porque para mim é uma característica minha, né? De você precisar tomar muita nota, precisar registrar muitas coisas, etc. E quando você transfere isso para o setor público, entendeu? Você cria obstáculos, né? A gente vê muito bem hoje o que acontece com a computação, com as redes sociais, né? Cada vez que você cria um clique a mais, é um cliente a menos, né? Entendeu? Cada vez que você cria uma exigência a mais para abrir uma empresa, entendeu? Muitas vezes é uma empresa menos aberta. Então, você tem registros que são necessários, né? Você precisa, né? Quer dizer, você tem aí, por exemplo, a discussão das licenças ambientais, entendeu? Quer dizer, você tem que ter algum controle sobre essas licenças, tá? Mas se você parte do pressuposto de que a pessoa que está fazendo a coisa está mal intencionada, você começa a criar obstáculos, tá? E aí o sistema não funciona, né? O americano normalmente parte do pressuposto de que a pessoa está bem intencionada. Se ela estiver mal intencionada, ele pune para valer, né? O que a gente não faz, né? A gente diz que vai punir, depois aí a gente, na hora da punição, a gente arruma uma série de subterfúgios para reduzir a pena, para parcelar a multa, entendeu? E aí a gente... Mas
essa questão da burocracia é que normalmente acaba dificultando, entendeu? E as cidades que já estão mais bem estruturadas conseguem reduzir essa burocracia, portanto, facilita o desenvolvimento da economia. Doutor Felipe Kitzmann, para falar, para a gente repercutir aqui, a questão da dificuldade, né, que qualquer cidade brasileira teria, ou tem, a maioria das cidades brasileiras, em perseguir os exemplos, né, de Barueri, de São Caetano do Sul. São Caetano do Sul é uma cidade modelo, ela fica encravada ali entre São Paulo e as outras cidades do ABC, em termos de sustentabilidade, ela não cresce para nenhum lado, tudo que tem dá para investir o tempo todo, porque ela não se amplia, né, diferente da cidade de São Paulo, por exemplo. E Barueri temos ali Alphaville, né, que é um polo sofisticado, tem um poder aquisitivo bastante importante lá. Ou seja, as cidades brasileiras não têm a capacidade de seguir esse exemplo, observando esse aspecto, né? Exatamente, Mauro. Acho que você colocou super bem, né? Porque qual que é a relevância desse tipo de indicador? Não é para dar uma medalha para o prefeito, né? Apesar de ter seu mérito, né? Ali o Rubens Furlan, em Barueri, por exemplo. Mas é muito mais para se perseguir exemplos que geraram resultados. Quais foram as políticas públicas que levaram a esses indicadores? Então, acho que para os ouvintes até, para entenderem, é importante que esse indicador de competitividade, ele basicamente representa como se avalia a capacidade do Estado de gerar bem social para os seus cidadãos, né, daquele município. E mede-se, então, diversos indicadores de saúde, educação, economia, etc. E obviamente, a gente tem questões históricas, de alta renda, como você colocou bem, ali a questão de Alphaville, beneficiou bastante Barueri, mas você tem o tracking desses indicadores dos municípios, e aí quando você vê evolução de determinados indicadores, você tem que associar isso e tentar estudar, e isso eu digo principalmente a classe política, mas talvez a população também, para eleger os seus representantes. Quais são as políticas públicas que dão resultado? E isso é absolutamente o oposto do que ocorre hoje no Brasil. De novo, não discussões técnicas de quais são as políticas públicas, qual é a estratégia para esses municípios, mas a gente continua focando nas questões partidárias, nas questões ideológicas. Então, o indicador aqui é o oposto do que a gente tem feito no Brasil e é o exemplo de como as discussões deveriam ser pautadas por dados e ciência. Está de acordo, professor Gonzalo? Compartilha do entendimento do Felipe? Totalmente, totalmente. Aliás, esse conjunto de coisas é um dos grandes problemas da economia brasileira. A incapacidade de produzir resultados para a sociedade melhorar. Nós pagamos impostos e, em troca, recebemos mais gastos. Isso está errado, né? Agora, como é que a gente faz para esse Estado funcionar? Como é que a gente faz para esse Estado entregar para a sociedade bem-estar social? Temos que votar melhor. 17 minutos para 1 da tarde, vamos seguir aqui com mais um tema no programa Gente que Fala, de quinta-feira, gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. A Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de inquérito sobre o esquema chamado de orçamento secreto, repassos parlamentares feitos por meio de emendas do relator geral do orçamento no Congresso. A Controladoria Geral da União identificou o risco de sobrepreços de 142 milhões de reais em convênios e em uma licitação bilionária no Ministério do Desenvolvimento Regional. A investigação quer apurar o possível envolvimento de parlamentares nos repasses e o pedido chegou ao STF há mais de um mês, só que ainda não houve autorização para início da investigação. Procurador Ricardo Prado, quanto tempo o STF tem para fazer a abertura desse inquérito? Pergunta difícil, Marlon. Entendeu? Quem controla o controle, entendeu? Então, é um problema que a gente tem. Realmente, você deveria ter um prazo definido para essas decisões que são importantes para o país, entendeu? Mas elas são decisões, muitas vezes, com uma alta carga de discricionariedade e que envolve questões políticas. Esse caso específico não deveria ser, né? É outra questão que você deveria
pelo lado técnico da questão do problema, entendeu? Né? Quer dizer, a Controladoria Geral da União detectou o indício de que há realmente superfaturamento e etc. E tal, é obrigação da Polícia Federal apurar. Isso não há dúvida. Quer dizer, envolve gente da classe política, é o Supremo que tem que autorizar, o Supremo tem que autorizar, entendeu? Né? Quer dizer, não há uma... passa pelo Supremo, na verdade, por um controle, por uma exigência legal de controle, né? Quer dizer, para que você não crie qualquer fato e comece a investigar as pessoas sem um mínimo de razoabilidade, né? Agora, uma vez que a Controladoria já detectou isso, aí realmente a obrigação do Supremo é dar seguimento, entendeu? Né? Não há nesse momento não há um juízo final sobre o mérito da questão, entendeu? Né? Até porque você vai fazer a apuração, quer dizer, você só vai depois, no final do processo, ter a avaliação melhor realmente de se alguém desviou dinheiro, não desviou e etc. Mas você precisa apurar, é dinheiro público, o dinheiro público precisa ser fiscalizado, certo? Agora, qual o prazo para o Supremo decidir, entendeu? Isso só o Supremo vai saber, entendeu, Mauro? Sinto não poder te responder. Pois é, interessante essa questão do prazo, né, ministra Calmon, porque o que a gente tem até aqui, desde o começo de novembro? A ministra Rosa Weber, do STF, determinou a suspensão da distribuição dessas emendas de relator até o final do ano. Então, essa decisão de inquérito ou não, né, se isso demorar muito, vai começar 2022, essa suspensão vai ter que ser revista, ou volta tudo ao que era antes. Na realidade, nós não estamos querendo resolver o problema, né? Parece que todos estão envolvidos com o problema, inclusive o Supremo Tribunal Federal, que tem uma certa, vamos dizer assim, tolerância com estas coisas que são demasiadas, né? O orçamento sempre foi considerado sagrado, não se pode mexer. A lei de responsabilidade fiscal foi um ponto luminoso em toda esta gama de legislação que veio em reforço ao controle do Estado, e isso tem sido negligenciado e tem sido modificado. De forma que o Supremo Tribunal Federal também tem uma parcela grande de culpa em relação a isso, porque não poderia jamais estabelecer tanto tempo sem tomar uma posição, sem tomar uma decisão de determinar a investigação. E, além do mais, ninguém pode falar nada, porque pode, inclusive, ser incluído neste inquérito do fim do mundo, né? Porque ao Supremo não se pode falar absolutamente nada, não se pode criticar, não se pode sequer questionar alguma coisa de acordo com a lei. Na realidade, todos têm sido tolerantes com isso que está acontecendo no Legislativo, que é fazer do orçamento, vamos dizer assim, um passeio para eles, onde toda hora estão assacando contra as regras básicas da lei orçamentária. Professor Gonzalo, para o seu desabafo, o senhor tinha dito, né, que pagamos impostos, recebemos gastos e também recebemos questões pouco transparentes do nosso Congresso. Eu concordo com a ministra Eliana, mas aí tem um problema, né? A criatividade do Congresso, quer dizer, esse negócio de criar emendas que ninguém fica sabendo o que é emenda, afinal de contas. Emendas de relator. Emendas de relator, isso é uma coisa fantástica, né? Quer dizer, isso acaba exigindo que contramedida apareça uma contramedida. Então, essa criatividade é que é assustadora, né? Mas, de qualquer forma, temos que botar ordem nessas questões. E sobrou ao Supremo colocar ordem nessas questões, que demora, mas que enquanto não colocar ordem, vai ficar paralisado. Isso tem consequências para a nação? Tem consequências para a nação, infelizmente. O desgoverno só se resolve no voto. Não adianta a gente querer resolver isso com decisão de ministro do Supremo. Temos que chegar logo em outubro. Até lá vai ser esse perrengue aí. Doutor Felipe?
Não, eu complementaria que a situação é muito crítica, né? Como todos nós brasileiros sabemos bem. Esse ano de 2021, a gente teve 18 bilhões de reais só de emenda de relator, que foi suspensa recentemente pelo STF, pela provocação do CGU, né? Da CGU. Eu acho só curioso, assim, fazendo um paralelo rápido, porque a minha formação como advogado especialista em compliance, a prática que nós implementamos nas empresas para prevenir desvios de qualquer natureza, inclusive corrupção, é observar regras mínimas de transparência e orçamento. E essas regras não são observadas pelo nosso Congresso. Então, de novo, né, como tantas das coisas que a gente já discutiu hoje, são surpreendentes e mostram uma falta de controle básico dos nossos representantes mais altos. E a gente deveria se insurgir, mas eu acho que o brasileiro já está anestesiado. Minha gente, perguntas da nossa audiência agora, faltando 9 minutos para 1 da tarde. Professor Gonzalo, Eduardo Pinheiro, no Facebook, pergunta se o mundo está no começo de uma 4ª onda de Covid. A OMS, essa semana, disse que sim, né? A diretora, não me lembro o nome dela, a diretora da OMS, né? Maria Ângela Simão, né? Maria Ângela Simão, inclusive é brasileira. Mas isso é verdade quando a gente fala que o mundo é o hemisfério norte, né? E se a gente falar do hemisfério sul, é outro departamento. A 4ª onda está sendo vivida pela Europa, porque na Europa nós não tivemos a variante gama e nós estamos no inverno. O que acontece no inverno? As pessoas se fecham. Ao se fecharem, a probabilidade do encontro do vírus em ambientes quentes é muito maior do vírus encontrar seus suscetíveis. Então, a Europa está enfrentando um crescimento do número de casos. A expectativa é que, na União Europeia, onde nós temos cerca de 1 bilhão de pessoas, nós tenhamos algo em torno de 700 mil mortes nos próximos meses. Veja o que foi aqui no Brasil, sair de 200 mil para 600 mil mortes, numa população de 200 milhões de habitantes. Numa população de 1 bilhão de habitantes, a expectativa é que a variante Delta produza na Europa cerca de 700 mil mortes. Então, na Europa, nós estamos vivendo mesmo uma chamada 4ª onda. Aqui na América do Sul, e particularmente no Brasil, desse jeito não acontecerá. Porém, se aparecer uma nova variante, o que é uma variante? É um evento probabilístico de um erro da natureza. Se aparecer uma nova variante, zero jogo. Começa tudo de novo. Esse é o grande risco. Dr. Felipe Kitzmann, Aline Mello, no Instagram, pergunta sobre ações que seriam possíveis serem implantadas para uma maior transparência das operadoras de saúde. Pergunta difícil, hein? Olha, assim, a questão das operadoras, a gente tem a regulação da ANS e eu vejo que, em geral, o doutor Gonçalo pode responder melhor que eu, mas, em geral, eu vejo que tem uma transparência bem razoável, porque é bem regulado, né, os assuntos, porque provavelmente a pergunta dela se refira ao tema das coberturas, quando você precisa usar o exame, aí alguma coisa não está coberta. De fato, assim, eu acho que, em geral, existe transparência, porque o regulamento do plano estritamente regulado, ele está sempre super disponível e tem que ser dada ciência para o paciente, né, para o contratante, em havendo qualquer mudança, e se tiver em discrepância com o que a regulação da ANS exige, pode-se procurar a própria ANS ou o judiciário. Então, eu acho que a transparência talvez exista, eu não sei se a pergunta dela se refira talvez a uma crítica, né, de se restringir em determinados exames ou de haver aí a negativa, isso sim, eu escuto que existe muito essa prática inadequada de se negar de primeira mão o exame, aí só os contratantes qualificados que vão lá esmiuçar o regulamento ou a própria lei conseguem o acesso, mas eu acho assim, a informação está disponível.
Acho que é isso, deve ser por aí, lá na ponta, para o consumidor, na hora da recusa. Exato. Mas por quê, né? Quer dizer, está faltando transparência ali naquele momento. Talvez seja esse o questionamento. Como é que o senhor avalia, professor Gonzalo? Eu acho que realmente o que falta é transparência e essa sensação de dever prestar, né? As operadoras estão sempre tentando reduzir o consumo, a sinistralidade, para aumentar o resultado. Então, essa é uma luta que o judiciário tem intervido pesadamente. Nós temos hoje uma judicialização muito importante da saúde. Parte dessa judicialização é importante porque é reestabelecimento de direitos, e parte é um pouco fruto desses desencontros que nós estamos vivendo entre operadoras e a ANS. Procurador Ricardo Prado, a Silvia Amorim, no YouTube, pergunta se a PEC 5 já está enterrada. É a PEC que trata aí do controle externo do Ministério Público, né? Infelizmente, parece que não, Silvia, entendeu? Eu adoraria que já estivesse enterrada, entendeu? Mas, infelizmente, o Ministério Público tem vivido uma série de ações por parte do Legislativo toda vez que você começa a investigar pessoas que têm grande poder, né? Quando você investiga as pessoas que estão embaixo, a coisa vai sem grandes obstáculos, mas quando você chega realmente na cúpula do poder, entendeu? A resistência é muito grande e aí você tem esses projetos até de emenda constitucional para tentar limitar a ação do Ministério Público. É terrível isso, mas é a realidade. E a procuradora ministra Eliana Calmon, o seu Jaime do Jardim Bonfilholi, Zona Oeste aqui da capital, sempre com a gente participando, pergunta a sua posição sobre a redução da idade penal no Brasil. Eu sou contra a redução da idade penal. Eu sou contra na medida em que ela não resolve o problema de punir quem deve punir. E no Brasil, onde falta educação, onde falta emprego, nós temos uma população entre 12 e 16 anos que estão nas mãos dos traficantes. Nós, brasileiros, jogamos esta juventude na mão dos traficantes, na medida em que falta políticas públicas que levem essas crianças da escola e que dê uma ocupação aos maiores de 16 anos e que ficam muitas e muitas vezes sozinhos em casa porque a mãe sai para trabalhar. Essa é a realidade. Então, nós vamos pegar estas crianças a quem se faltou tudo, faltou, inclusive, muitas vezes, o mínimo de cidadania, que é uma certidão de nascimento, e vamos colocá-lo na primeira atividade que eles têm como cidadão, que é a identificação penal. Eu acho que isso é absolutamente equivocado. Pessoal, vamos pôr um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala, de quinta-feira, o Gente do MPD que Fala, a parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. O nosso agradecimento, em nome de toda a nossa equipe, aos participantes de hoje, Procurador de Justiça aposentado, Ricardo Prado, que é o presidente do MPD, o Movimento do Ministério Público Democrático, a ministra do Superior Tribunal de Justiça aposentada, Eliana Calmon, ex-corregedora nacional de Justiça, o advogado Dr. Felipe Kitzmann, diretor regional de compliance no setor da saúde, e o professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, Gonzalo Vecina Neto, idealizador do SUS e da Anvisa. Na mesa de som com a gente hoje o Fabiano Souza, o Sérgio Souza é o gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias, chegando já já. Aqui na programação da Trianon, Dermeval Pereira, ele vem com o programa Sociedade em Foco, vai até às 2h, depois tem o musical Trianon, e às 3h, o programa Duas na Tri, com a apresentação da Malu Mota e da Silvia Vinhas. Débora Mendonça está pronta com as informações do trânsito, ela vem ao vivo falando da situação nas ruas e avenidas da capital, aqui nesse rush do horário do almoço.
dando as dicas para você escapar aí pelas tangentes da cidade. Gente, obrigado pela audiência, uma boa tarde para todo mundo, tchau, até amanhã.